Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB, muito bom estarmos juntos novamente para meditarmos na Palavra de Deus. É com muita alegria que essa semana chegamos a pouco mais que 1.900 inscritos aqui no canal e se você ainda não é inscrito, fica meu convite para você se inscrever, ativar o sininho para que quando chegar um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo a notificação. Vamos logo para a nossa vinheta, damos sequência ao livro de João, na meditação O que é isso, João? Então, a nossa leitura hoje está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35 ao 51, onde diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e os dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse-lhe: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos, ouvindo isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Ele lhe disse: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E Jesus então os convidou: Vinde e vedes. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, e um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Esse achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhes: Acharás o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus a Galiléia e achou a Filipe e disse: Segue-me. E Filipe era de Betânia, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele que quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Disse-lhe Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhes Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: De onde conheces tu? Jesus lhe disse: Antes de Filipe te chamar, eu te vi estando tu deitado da figueira. Natanael respondeu, disse-lhe Rabi: Tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu, disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então nós vemos aqui nessa passagem o encerramento do capítulo 1 do Evangelho de João, onde Jesus começa a demonstrar a sua divindade, mostrando-lhe a sua onipotência, onisciência e onipresença, como lemos agora no versículo 50. Porque disse: Vê-te debaixo da figueira crês? Então nós vemos aí que Jesus, ele era de fato o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Os homens reconheceram que Jesus era o prometido. No versículo 36 diz assim: Vendo passar, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus.
No versículo 38, e Jesus voltando, vendo de que buscai, eles disseram Rabi, que quer dizer mestre. E também no versículo 41 diz assim: esse achou primeiro seu irmão Simão, dizendo-lhe, achamos o Messias, quer dizer, traduzido, o Cristo. E o próprio Natanael, no versículo 49, respondeu-lhes, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então nós vemos que aqueles homens antes nunca ouviram falar de Jesus, e quando ouviram, o reconheceram, já vendo as suas maravilhas e vendo, então, de fato, que ele era o Filho de Deus. Tudo isso ocorreu primeiro encontro com Jesus. Então nós vemos os homens, João, falando, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho. E aqueles homens, então, olhando para Jesus, já começaram a segui-lo. E muitos estão há anos na igreja e ainda não sabem quem é Jesus. E infelizmente isso não é somente da nossa geração, mas muitos ainda não conhecem a Jesus. O que Jesus pensa, o que Jesus espera de nós e o que Jesus fez por nós. São homens, são mulheres que ainda não entenderam o propósito de Jesus. Jesus ainda é alguém estranho para muitos que se dizem crentes. Essa que é a verdade. Muitos frequentam, se simpatizam com o Evangelho, mas ainda não conhecem a Jesus. Isso ocorre porque muitos vão atrás de Jesus pela motivação errada, com um propósito errado, querendo fazer troca, barganha, querendo poder nessa terra, querendo status nessa terra. Seu coração não está voltado para as coisas de Deus, seu coração está voltado para as coisas deste mundo, mas eles esperam que Deus auxilie eles a conquistarem poder nessa terra, como nós vemos os fariseus na época de Jesus, os religiosos que foram atrás de Jesus, querendo primeiramente seduzi-lo, interrogá-lo, depois então, vendo que Jesus não cedia e não se corrompia com as coisas deste mundo, então pegaram e começaram a perseguir Jesus. Esperam coisas somente para essa vida e se esquece que Jesus diz que o seu reino não está nessa terra. Você sabia que a Bíblia fala que Jesus não afirmou essas coisas? Então, por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É por isso que vemos tanta gente frustrada com o evangelho fariseu e egocêntrico, porque ainda vive como um velho homem, sendo o senhor de suas vidas e decisões. Pessoas completamente cegas com as coisas deste mundo e querem manipular o evangelho para si, achando que o evangelho vai se moldar às coisas deste mundo, achando que o evangelho vai sustentar as suas decisões, sendo que a Bíblia, quando lemos as cartas de Tiago, fala que amigo de Deus, inimigo do mundo. Então, se nós queremos ser amigos de Deus, certamente nós vamos encontrar neste mundo pessoas, coisas que nos façam ser odiados por esse mundo, por as coisas deste mundo. E se nós queremos ser amigos deste mundo, certamente nós vamos aborrecer a Deus e vamos nos distanciar de Deus, porque é a matemática de Deus. Inimigo de Deus, amigo do mundo, inimigo de Deus. Mas esses homens entenderam quem era Jesus e por isso tiveram uma mudança radical de vida. Então nós vemos que esses homens viram Jesus, bateram o olho em Jesus e logo de cara já reconheceram quem era Jesus e suas vidas mudaram. Alguns no sentido literal da palavra e alguns no sentido figurado. Vemos que Jesus mudou o nome de
de Simão para Pedro. Então nós vemos a mudança não somente física, comportamental, mas também em nome dele. Procure entender, conhecer a Jesus, não só o Jesus de uma doutrinação religiosa, mas o Jesus da cruz, o Jesus da Bíblia. Então, não coloque a sua fé numa denominação religiosa, que muitas vezes vão se corromper com as coisas deste mundo, vão se esquecer do Evangelho de Jesus e vão querer te levar para o mesmo caminho. O Evangelho da falsa prosperidade, o Evangelho da teologia do você pode, encosta da nossa parede, ordena a Deus, e na verdade, isso são falsas doutrinas, ventos das falsas doutrinas. Por isso que é importante ler a Bíblia, fazer devocional, medite sobre as Escrituras. Largue de ser um crente religioso, preguiçoso, largue de ser um crente que terceiriza a sua fé. Comece lendo, meditando, tendo devocional com Deus, que isso é muito importante, porque é isso que vai fortalecer a sua relação com Deus, sua relação com Jesus. É isso que vai te mostrar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Deus. Lá em Salmos 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Essa é a minha necessidade, essa deveria ser a sua necessidade. Estarmos sempre conectados, ligados com a palavra de Deus, com a Bíblia, para que o inferno não nos saqueie, o inferno não nos engane, para que a nossa comunhão para com Deus seja cada vez mais íntima, mais próxima. E isso só vai ser consequência quando nós lermos a Bíblia, meditarmos sobre ela, quando nós pegarmos e realmente tivermos uma mudança de atitude e de pensamento. Mas não segundo a minha vontade, não segundo o meu querer, não segundo uma instituição religiosa, mas de fato porque eu conheço a Deus, eu tenho uma intimidade com Deus, eu estou próximo de Deus, fazendo a minha leitura, a minha devocional. Que Deus o abençoe e que esse vídeo possa ser esclarecedor e edificante na sua vida. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo nesse canal, em nome de Jesus.